Diz assim o texto: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e estabelecesses presbíteros em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma esposa, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de tumulto ou insubordinação, porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro imundo, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm, por causa da ganância do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro, até sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, nas últimas exposições, eu cheguei a fazer a introdução e um breve comentário da situação que estava acontecendo em Creta, e dessa maneira nós seguiremos vendo qual era o problema a partir do verso 10 que estava acontecendo na igreja de Creta e a necessidade fica mais explícita de Paulo ter que estabelecer presbíteros em Creta a partir do verso 10 ao 16, quando ele vai começar a explicar o motivo dele ter deixado Tito em Creta para estabelecer os presbíteros. Então, vamos ver aí quem eram então esses falsos mestres que estavam em Creta, como eles atuavam e lucravam com a sua religiosidade, como Tito deveria combatê-los e o que isso significa para nós e para a igreja atualmente. Primeiramente, quem eram esses falsos mestres que estavam em Creta? O verso 10, Paulo nos diz o seguinte: porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão. Então já vemos aqui no início do versículo que o apóstolo ele elenca um grupo de pessoas que está em Creta, que tem essas três características, e no finalzinho ele diz que especialmente ou principalmente essas pessoas são da parte da circuncisão, que quer dizer dos judeus ou dos judaizantes. E nessa primeira descrição que Paulo comenta aqui, ele classifica essas pessoas de três formas: desordenados, faladores e enganadores vãos. Então ele separa aqui como desordenados, que basicamente significa desobedientes ou insubordinados. Insubordinados ao quê? Desobedientes ao quê? Desobedientes à tradição que Paulo deixou na igreja de Creta, a tradição apostólica, o legado apostólico, as escrituras apostólicas. Então, esses mestres, esses falsos mestres, eles estavam desobedecendo e desfazendo tudo o que o apóstolo Paulo
tinha deixado, por meio de Tito e outros presbíteros, na igreja de Creta. Então, eles não obedeciam à tradição apostólica, não obedeciam à doutrina apostólica, à fé apostólica e às palavras do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Ele diz que eles são desobedientes, desordenados ou insubordinados, dependendo da tradução que vocês tenham em mãos. Ele diz também que eles são faladores e enganadores vãos. Faladores, essa palavra aqui, é interessante porque é basicamente uma pessoa que fala, mas o que ela fala é algo inútil. Ele simplesmente é um falador. Fala, mas nada que ele fala traz edificação para ninguém, não ajuda ninguém em nenhuma situação, não traz auxílio, não traz correção, não traz consolo. Literalmente é como se fosse um papagaio ambulante repetindo coisas vãs. E aí ele diz, né, enganadores, que é o resumo da obra maligna aqui na igreja de Creta. Então, tinham desobedientes da sã doutrina, faladores, e com tudo isso, eles acabavam enganando os crentes da igreja de Creta para que eles se afastassem da doutrina apostólica. Então, eles diz aqui que, primeiramente e principalmente no final do versículo, estas pessoas se encontrariam mais facilmente dentre os da circuncisão. Aqui eu gostaria de comentar que, basicamente, Paulo vai traçar, ele vai mesclar os cidadãos de Creta com os judeus. E depois ele vai dividir novamente, ele vai falar de novo dos cretenses, vamos ver aí uma citação de um cretense, né? E depois ele retoma de novo as fábulas e mitos judaicos. Então, basicamente, Paulo vai juntar a população de Creta, os costumes e as crenças dos cretenses, e depois ele vai pegar o que os judeus eram e faziam em Creta, vai juntar os dois, vai mostrar como ambos, a população cretense e os judeus, estavam corrompendo a igreja de Creta, e o que é que nós devemos fazer com isso. Então, os judeus em Creta, primeiramente aqui, historicamente, Creta, ele abrigava comunidades judaicas antigas. Então, nós temos vários escritores, como Filão, como o próprio Flávio Joséfo, que era historiador judeu, e eles sempre registram e comentam que, pelo menos desde o início do século II, já tinha a presença de judeus em várias ilhas gregas e em Creta também. Então, eles haviam se estabelecido como comerciantes e como mestres nessas regiões. Então, essas pessoas faziam a seguinte coisa: eles faziam ensinamentos por troca de dinheiro, circuncisão por troca de dinheiro, venda de materiais judaicos em troca de dinheiro e outras características que Paulo vai elencar mais adiante e nós iremos nos aprofundar. Então, eles viajavam como pregadores itinerantes e eles acabavam ganhando dinheiro através dessas coisas e corrompendo a igreja nesses lugares que eles chegavam. Então, tinha a população judaica e tinha essa influência judaizante que vem dessa população judaica. Então, eles traziam os ensinos do Antigo Testamento, as tradições rabínicas, o ainda iniciante Talmud, que é um livro judaico que ainda estava sendo, digamos assim, escrito, mas ainda era comum a tradição oral, mesmo não estando escrito ainda, as tradições e ensinamentos dos judeus que Jesus rebatia, os misticismos do judaísmo, genealogias, fábulas, muitas coisas que os judeus estavam trazendo para dentro da igreja. Então, eles apresentavam essas coisas para a igreja de Creta como algo de profundidade espiritual. E era dessa maneira que eles acabavam enganando os crentes. E, principalmente, fica mais fácil, tanto para nós aqui, que somos gentios, não somos judeus, nem descendentes de povos judaicos, pelo menos que eu saiba aqui, é muito mais fácil para nós, quando nos convertemos,
deixarmos, digamos assim, as práticas pagãs, carnaval e outras coisas, e irmos abandonando ao longo do tempo outras coisas à medida que vamos crescendo na fé e no Evangelho. Para o gentio da época também, porque vamos pegar a cultura grega e a cultura romana, eram totalmente depravada, não tinham sentido de moralidade. Aconteciam diversas coisas em Roma e na Grécia antiga. Então, quando eles chegavam à fé, que é a situação aqui, Creta, fica na Grécia, quando eles chegavam à fé, eles iam abandonando seus costumes pagãos e se aproximando da fé e da doutrina bíblica com facilidade. Porém, vinham os judeus, que já tinha totalmente oposto da comunidade grega e judaica, da comunidade grega e romana. Os judeus, eles tinham as escrituras, eles tinham todos os profetas do Antigo Testamento, ele tinha tradição, ele tinha costumes, ele tinha o templo, ele tinha muitas coisas para abandonar. Então, quando um judeu comumente se convertia no início do primeiro século, ele não queria largar o judaísmo. Ele queria entrar na igreja, manter a sua religião ou parte dela e seguir fazendo com que outras pessoas também aderissem à sua antiga fé. E era basicamente esse o problema aqui dos judeus. Então, nós vamos ver aqui e aprofundar, primeiro, quem eram. Já vimos que eram cretenses e cretenses judeus que estavam fazendo isso. E a pergunta que fica é: como eles lucravam com a religião? Paulo diz aí: ensinam o que não convém por torpe ganância. Então, o que eles ensinavam, o que era ensinado e defendido pelos judeus, não era teologia, não era uma interpretação bíblica correta, não. Era um negócio, simplesmente um negócio, que é basicamente o retrato da igreja brasileira evangélica. Nós temos nos igualado a essas pessoas que Paulo tem combatido na carta a Tito. O evangelho, a teologia, a pregação, o culto, tem virado simplesmente um negócio. Temos usado no Brasil maneiras de ganhar dinheiro se promovendo e diminuindo a imagem de Cristo, diminuindo o evangelho. Então eu elenquei aqui algumas coisas que os judeus da época eles faziam para ganhar dinheiro, mesmo estando em terra estrangeira, e permanecer trazendo seu ensino contra as Escrituras. Então, tinham banhos de purificação, que é basicamente o que a gente chama hoje de batismo. Então, Jesus refutava ele sobre a necessidade de ficar lavando o interior do copo, cama, mesa, cadeira. Até hoje os judeus fazem isso. Antes deles fazerem qualquer outro tipo de coisa, eles têm que pegar uma taça com a mão, aí ele joga sobre algum utensílio, com a outra mão, para não contaminar, joga a água, lava as mãos e vai fazendo essas cerimônias, esses rituais, esses banhos de purificação que Jesus os censura e os condena, dizendo que o que contamina o homem não é o exterior das coisas, mas é o interior, é o que sai do coração. Isso contamina o homem. E os judeus, eles tinham essas práticas e eles ganhavam dinheiro ensinando e fazendo essas práticas em territórios estrangeiros. Eles também ganhavam dinheiro abençoando o povo, assim como nós vemos no caso lá de Balaque e de Balaão. Eles faziam orações e bênçãos sacerdotais para os gentios em troca de dinheiro. Eles tinham ensinamentos especiais, ou seja, se você contratasse ele podia te dar um ensinamento particular, privado, uma interpretação pessoal sua. Isso soa muito como tem acontecido hoje na internet. Você chega na internet, tem um coach especial para aquela área da sua vida, que ele tem uma palavra para você naquele ponto. Era o que os judeus faziam.
Então, ele tinha também os supostos exorcismos, os falsos exorcismos, que era muito comum no período de Jesus e dos apóstolos. Nós vemos algumas passagens dos judeus em Atos tentando expulsar um demônio de um rapaz, citando nomes de outras pessoas para expulsar o demônio. E o demônio não sai e diz: eu sei quem é Paulo, sei quem é fulano, sei quem é Jesus, mas você quem é? Por que aquela passagem está registrada ali? Porque os judeus, eles comumente, para expulsar um demônio, eles se utilizavam de repetições de passagens de salmos, eles citavam personagens do Antigo Testamento para tentar fazer com que o demônio temesse aquela autoridade e não o nome de Deus para ser expulso. Então, todas essas coisas estavam acontecendo na igreja de Creta, propagada e patrocinada pelos judeus. Então, temos também várias outras citações sobre isso, mas as cobranças mais comuns eram essas, além da cobrança para fazer a circuncisão, porque também tinha que haver um custo para cobrar, fazer a circuncisão, é um ritual, então tem todo um procedimento. E assim os judeus iam ganhando dinheiro e crescendo em influência pela sua aparente piedade, sua aparente cerimônia, seriedade com as escrituras. Tudo em troca de dinheiro. Então, vamos ver agora, já a partir dos versos seguintes. Paulo diz assim: aos quais convém tapar a boca. Verso 11. Homens que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm por causa da ganância do lucro. Então vejam, esses judeus, essas pessoas, eles se infiltravam nas cidades, eles entravam nas casas das pessoas, como alguém queria ajudá-las, e eles acabavam trazendo algum ensinamento que era contrário às escrituras e fazia com que as famílias, casas aí, entenda-se como famílias, se perdessem. Ou seja, ele trazia confusão e divisão dentro das famílias onde eles entravam. Então, alguns iam seguir eles, outros não iriam seguir, outros iriam crer em outras coisas, outros iam abandonar tudo, porque eles estavam trazendo esses ensinamentos e se introduzindo nas casas. E ele diz assim: ensinando coisas que não convêm por causa da ganância do lucro. Então, eles ensinavam tudo o que não tinha necessidade ou utilidade. Tudo o que você não precisa saber, você poderia aprender com esses falsos mestres. Menos as escrituras, menos o caminho correto, menos sobre a salvação, menos sobre o arrependimento. É idêntico à situação que nós temos vivido. Hoje você pode aprender tudo o que você quiser sobre a Bíblia. Você abre a internet, no celular, na rua, você aprende qualquer coisa que você quiser, do jeito que você quiser. Mas você não aprende a verdade. Você só vai aprender a verdade, as escrituras, se você filtrar muito bem aquilo que você tem procurado. Só de você pesquisar pregação evangélica não vai resolver sua vida. Se fosse alguns anos atrás, até poderia ser uma pregação expositiva, uma pregação boa. Mas hoje não é assim que funciona. E essa era a situação de Creta também. E Paulo segue, ele diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé. E aí Paulo, ele cita aqui agora um cidadão de Creta. Essa passagem que Paulo cita aqui, ele cita um filósofo, um poeta grego chamado Epimênides. Essa citação é de Epimênides,
E aí não temos como saber se Paulo já conhecia essa citação, ele simplesmente replicou aqui para trazer um argumento, ou se ele leu Epimênides, ou se isso já tinha se tornado um provérbio, um ditado popular. Mas o que importa é que Epimênides, um cretense, diz que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, glutões preguiçosos. Um compatriota de Creta está afirmando, e Paulo afirma a sua afirmativa de que este testemunho é verdadeiro. Então veja a situação de Creta, da igreja de Creta. Tinha o problema dos judeus, corrompendo a igreja com ganância, lucro, com o judaísmo, e tinha a própria população, a cultura local, totalmente mentirosa e corrompida e perdida. Juntou as duas coisas e estava um caos em Creta. Então, como era que os cretenses viviam? Eles viviam de modo exageradamente satisfatório para a sua natureza. Então, por isso que ele fala aí, glutões, ventres preguiçosos, ou seja, a ideia é de que eles não trabalhavam, eles tinham preguiça de fazer as coisas, então eles procuravam fazer tudo para ter um tempo para ficar fazendo qualquer futilidade ou besteira, satisfazendo seus desejos. Essa é a expressão mais apropriada aqui para ventres preguiçosos. Bestas ruins. Tem-se também comprovadamente na historiografia de que eles tinham o costume de tentar roubar as pessoas nas caminhadas, lembrando que não tinha lâmpadas e uma estrada iluminada de noite. Então era muito comum de acontecer de num caminho, num trajeto, eles empurrarem as pessoas para fora do trajeto para poder tentar roubar essas pessoas. Por isso que aqui são bestas ruins, eles são comparados a animais da floresta, animais do deserto que tentam prejudicar as pessoas nas caminhadas. Então veja, Paulo diz, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Veja que a conclusão de Paulo é essa. E aí nós vamos ver essa repreensão, não é? Qual é o objetivo da repreensão de Paulo? Então vemos que a ordem de Paulo aqui, ela não é uma ordem diplomática, como acontece hoje. Ou seja, hoje é muito fácil. Não, todas as religiões são boas. Não, você é cristão, você é isso, mas não precisa falar da religião do outro, não precisa. Para que você quer debater sobre isso? Cada um siga seu caminho e vai deixando. Não é assim que Paulo trata aqui em Creta. E não é assim que nós devemos tratar essa situação. Então, primeiro, a ordem de Paulo não é uma ordem diplomática, mas ela é uma ordem pastoral. Ele diz, repreende-os, depois ele diz, severamente, e ele diz também, para que sejam sãos na fé. Então, essa repreensão aqui, severa, tem algumas características que talvez hoje podemos ficar pensando, como é que vamos fazer isso? Como é que vamos combater uma pessoa que tem essas características dentro da nossa igreja local, ou de alguma igreja que nós conhecemos, ou que tem se levantado na nossa região, no nosso país? Como é que vamos combater alguém dessa maneira? Jesus, e o próprio Paulo também, ele escreve sobre essas coisas, Jesus ele nos dá um guia de como podemos tentar silenciar essas pessoas. E Paulo aqui também dá. Primeiro ele diz que convém tapar as bocas dessas pessoas. E aí fica a pergunta, como vamos tapar a boca de pessoas que não obedecem, elas são desordenadas, elas são faladoras e são enganadoras? Como é que nós vamos conseguir tapar a boca de uma pessoa assim? Como? Refutando publicamente, primeira coisa. Temos a obrigação de, em algo nesse sentido,
refutá-las, corrigi-las publicamente à vista das pessoas no seu erro, para que elas não tenham mais autoridade e influência sobre outras pessoas naquilo que elas estão erradas. Esse é o primeiro ponto. Mas refutamos a pessoa e ela continua, porque ela não vai parar de falar porque estamos falando, não é mesmo? Mas se essa pessoa, por exemplo, ela se encontra no nosso meio ou na nossa congregação, temos alguns procedimentos a fazer que o próprio Jesus nos ensinou em uma passagem similar, em Mateus 24. Ele diz que se teu irmão pegar contra ti, vai a ele e o repreende. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. E aí ele segue. Caso ele não te der ouvidos, leva mais uma ou duas testemunhas para que cada palavra seja estabelecida. Mas se ele se recusar a ouvi-los, leva à igreja. Se ele se recusar a ouvir a igreja, ou ouvir o irmão, não é simplesmente de ouvir, não, eu entendi, irmão, eu estou errado. Não, eu entendi que isso que eu estou ensinando é errado. Não, eu entendi que isso que eu estou seguindo é errado. Isso que eu estou propondo é errado. Não é isso de ouvir. É de ouvir e se arrepender. Ouvir e abandonar. E se ele chegar no ponto de você conversar com ele, 2 ou 3 testemunhas também sobre o mesmo assunto, publicamente na igreja, e ele se recusar, qual é o conselho de Jesus? Consideram como gentio ou pagão e publicano. E é interessante Jesus usar a expressão, a palavra, né? Pagão primeiro, ou seja, ele não é crente. Por que ele não é crente? Porque ele se recusa, a mesma situação, ele é desordenado, ele se recusa à repreensão, ele simplesmente é um falador e ele está enganado e é um enganador. Então você vai considerá-lo não como um irmão. Por isso que nós hoje, muitas das vezes, classificamos algumas igrejas e denominações como seitas e não consideramos elas como igrejas irmãs. Porque elas não são nossas irmãs. E nós temos, sim, o dever de publicamente falar que elas não são nossas irmãs. Não com o sentido de odiá-las ou algo do tipo, mas para fazer com que elas também percebam que elas estão vivendo uma fé diferente daquela que está nas Escrituras. Então, veja, Jesus ele dá esse panorama de como repreender um irmão que é pego em algum pecado, alguma falta, e nós temos esse modo hoje também de se fazer isso. Porém, nós não temos utilizado esse método que Jesus nos deixou. Nós fazemos o quê? Em vez de fazer o que Paulo disse, convém tapar a boca dessas pessoas, nós temos seguido, aplaudido, às vezes nós vamos em alguma reunião dessas igrejas, assistimos os programas na internet, ouvimos as músicas que eles compartilham, chamamos eles de irmão, damos a paz do Senhor. Então, nós temos feito tudo menos o que o próprio apóstolo Paulo falou para fazermos, que é tapar a boca deles. Não é no sentido de matá-los ou prendê-los, não. É no sentido de fazer com que eles parem de ter voz na sua propagação do erro. Nós não temos feito isso. E Paulo segue. Ele diz o seguinte: não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja como Paulo faz. Ele faz uma descrição sobre a situação de Creta, e ele foca um pouco nos judeus, aí ele retoma de novo para a população cretense, citando Epimênides, um próprio filósofo cretense, falando da realidade dos cretenses. E aí agora ele volta-se de novo para os judeus.
fábulas judaicas, mandamentos de homens e essa questão de pureza aparente que os judeus traziam. Então, ele diz dos mitos e fábulas judaicas, mandamentos humanos que os judeus traziam. Paulo afirma, então, que esses homens estavam envolvidos com mitos judaicos. O que seriam isso, né? Seriam histórias paralelas. É muito comum hoje, é muito popular hoje você ouvir falar de livros apócrifos. Um livro foi achado no século II, no século III, o livro de Enoque, tal livro. Então, esses hereges, essas pessoas, eles utilizam dessas ferramentas que são extra-bíblicas, fora da Bíblia, para tentar sustentar alguma coisa que eles acreditam entender ou ter como verdade, que era exatamente o que os judeus faziam. Os judeus, então, eles têm ainda várias fábulas e vários mitos, são muito estranhos, inclusive, por exemplo, vou citar um exemplo, os judeus, eles praticamente acreditam, baseado no Talmud, o livro deles, de que quando Deus cria Adão e Eva tinham a estatura até as nuvens do céu. Então, veja que é bem diferente do que aquilo que nós acreditamos. E ainda piora, que tínhamos essa estatura e nosso corpo inteiro era coberto como se fosse escamas ou nossas unhas. Nós não cremos nisso. Veja a tamanha discrepância com a fé cristã. Isso somente para citar um exemplo de fábulas e interpretações que os judeus eles foram criando ao longo da história, baseado em uma palavra aqui, talvez um significado de uma expressão aqui, uma letra grega ou hebraica aqui, e eles vão trazendo essas interpretações e esses mitos que estavam presentes na igreja de Creta. Então, eles ensinavam mitos judaicos, histórias paralelas, lendas dos rabinos sobre Salomão, o anel de Salomão e muitas outras coisas, numerologias e especulações sobre época, sobre tempos, que é muito comum hoje também, pessoas que tentam se aventurar, algumas seitas que nós conhecemos no Brasil, que tentaram adivinhar quando Cristo vai voltar, baseado nessas especulações. Mandamento de homens, que é exatamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo também, refutando os judeus novamente, Jesus fala que eles suplantam, sufocam as escrituras por causa da tradição deles. Então, os judeus, assim como os católicos, eles colocam a sua tradição acima das escrituras, mesmo que eles não percebam que fazem isso, porque eles dizem que a sua tradição é um complemento das escrituras, mas acaba que, como fazia na época de Jesus até hoje, eles colocam a tradição acima das escrituras. Eles equiparam e nivelam as escrituras da palavra de Deus. Então, essas práticas desviavam as pessoas da doutrina pura e simples que Paulo, os apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo tinha deixado para nós. Então, veja, eles colocam tudo o que é inútil, o que não tem necessidade, o que é especulativo dentro da igreja, e as pessoas acabam aprendendo coisas que não têm utilidade, não são edificantes, não têm significado e são simplesmente rituais vazios e mortos. Uma reunião via igreja se torna um tipo de coisa que também fazemos hoje. Muitas das vezes nós temos enchido nossos corações enchido nossos ouvidos com coisas que nós nem utilizamos no dia a dia. Muitas das vezes nós temos nos tornado como essas pessoas que, apesar de termos ouvido a verdade, temos acesso à verdade e até professarmos crer na verdade, que é o que diz nos versos finais, nós temos simplesmente praticado ritos. Isso não tem feito parte da nossa vida. Isso não tem feito parte das nossas decisões cotidianas. Nós não ponderamos aquilo que de fato nós dizemos que acreditamos quando vamos decidir sobre alguma coisa. Que tipo de música nós vamos escutar? Que tipo de lugar, de pessoas, de coisas que nós vamos fazer? Simplesmente nós dizemos que somos cristãos, somos presbiterianos, somos reformados e temos desprezado toda a tradição da própria igreja muitas das vezes. E esse aqui era um dos problemas também. Então, Paulo agora ele vai entrar num ponto
sobre a pureza, ele diz assim: tudo é puro para os puros. Por quê? Por causa dos judeus, que eles faziam essas distinções sobre fazer isso é puro, pode comer esse alimento, não pode comer esse alimento, pode fazer isso tal dia, não pode fazer isso tal dia, a guarda do Shabat e outras coisas a mais. Mas aí Paulo ele vai trazer de novo aquela conversa que Jesus já teve com os fariseus e vai dizer que tudo é puro para os puros e nada é puro para os contaminados. Ou seja, o que torna algo puro não é a coisa em si. O que torna algo puro é a própria pessoa. Se essa pessoa é contaminada, tudo que ela fizer será contaminado. E essa contaminação que Paulo quer trazer aqui é uma contaminação espiritual, que nós temos que nos lembrar de que o ser humano, ele, por causa de Adão e de Eva e por causa de nós nascemos mortos, nossos delitos e pecados, e nós temos essa natureza afastada, corrompida, morta diante de Deus. Então, tudo que nós fazemos, como assim diz o profeta também no Antigo Testamento, salvo engano é Isaías, ele diz que tudo que nós fazemos, até nossas melhores obras, são como um pano de imundícia diante de Deus. Até as nossas melhores obras diante dos homens, se não formos puros, ou seja, salvos, não significa nada. E é justamente esse ponto que o apóstolo vai trazer aqui. Os judeus, eles limpavam os copos antes das cerimônias, para entrar em casa, tem todo um procedimento, tudo tem um procedimento, existem várias orações, por exemplo, que os judeus fazem ao longo do dia, para cada coisa do dia, uma oração ao acordar, uma oração específica antes de beber água, uma oração antes do almoço, outra depois do jantar. São vários ritos, várias cerimônias que são feitas, mas todas elas acabam sendo impuras, contaminadas. Por quê? Porque eles mesmos estão contaminados. Então, por mais cerimônias, por mais cultos que se façam, por mais coisas aparentemente puras que se façam, não adianta nada a sua situação. Eles só encobrem a sua situação, o seu pecado, a sua vida com essas coisas. E é o que temos visto também na igreja brasileira. Nós temos vivido, seguido e estamos impuros por dentro, como Jesus fala para os fariseus. Muitas das vezes não temos passado de sepulcros caiados, sepulcros vazios. Então aí Paulo diz que eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda prova. Eles se gabavam, os judeus, de que eles tinham conhecimento de Deus. Então, o que é que os judeus faziam? Que é muito comum também nós vemos isso dentro da Igreja Católica, porque ela está há mais tempo, digamos assim, como instituição do que nós. Então, eles se gabam muito disso, da historicidade, de vários mestres, de vários teólogos, de vários feitos ao longo da história. E os judeus faziam essas coisas. Eles podiam falar: nós somos descendentes de Abraão. Nós que recebemos as promessas, recebemos os pactos, as alianças. Nós que tivemos os profetas aqui, os profetas estiveram conosco. Nós que Deus nos revelou e nos deu as escrituras. Então eles se colocavam como alguém que conheciam a Deus, que é o que eles fazem também com o Senhor Jesus em um de seus debates. E eles falam: não, nós nunca fomos escravos. Eles falando com Jesus: nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Deus. E aí Jesus vira para eles, diz assim: vocês são filhos do vosso pai, que é o diabo. É isso que Jesus fala para ele. E ele fala que vocês são filhos de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer a vontade dele, porque é homicida desde o início e não se firmou na verdade. Veja o que Jesus diz para os judeus nessa conversa em João 6. Que eles são filhos do diabo
porque são homicidas e porque não se firmaram na verdade, assim como o diabo nunca se firmou na verdade, e é o pai da mentira, que é o retrato da igreja de Creta. Ele estava lidando com a mentira dentro da vida da igreja. Então, meus irmãos, vemos aqui que Paulo ele conclui, no verso 16, que eles eram abomináveis, desobedientes e reprovados. Então, eles eram repulsivos, abomináveis, repulsivos diante de Deus, ou seja, Deus abominava essas pessoas. Eles eram desobedientes, mesma expressão que Paulo usa no início, eles eram desobedientes ao quê? A palavra de Deus e a tradição apostólica. E eles eram reprovados, que também lembra do enganadores que ele cita lá no início. Mas agora eles são reprovados, assim como um metal falso, algum artigo, alguma coisa de bijuteria. Parece que é, mas não é. Ou seja, é inútil, não tem serventia na igreja. Então, esses homens eram religiosos apenas na superfície, mas espiritualmente mortos. Eles nunca nasceram de novo. Eles nunca foram dos nossos. Eu queria fazer algumas aplicações aqui para encerrarmos e tentarmos pensar na situação que Paulo nos coloca aqui e no cenário que nós temos vivido no Brasil. Veja que o cenário, ele mudou. Estamos no século XXI, mas o contexto e o espírito do erro continua o mesmo. É o mesmo erro que permanece. Então vamos ver que, primeiro, a religião ainda pode ser usada para o lucro. Pregadores hoje prometem prosperidade, cura, status espiritual, experiências místicas, tudo por dinheiro. Tudo para promoção pessoal ou promoção da sua teologia, promoção da sua igreja, não importa. Tudo para se promover e tudo por ganância. A mesma situação de Creta. Segundo, doutrina saudável não é luxo, é proteção. Essa daqui eu acredito que seja a mais comum, principalmente aqui no Brasil. É muito comum ouvir isso. Dizer assim, que a igreja, para que você precisa estudar tanto? Para que você precisa gastar tempo com isso? Para que comprar livro, estudar, fazer um devocional? Não vai para a igreja, lê uma passagem, faça uma oração. Tá bom, não precisa disso. Para que o pastor Paulo tem que expor o livro inteiro? Para que essas coisas? É muita coisa, para que essas coisas? Justamente é o oposto que o Paulo fala. Paulo está colocando pessoas para tentar resolver os problemas que o silêncio causou em Creta. Que é o terceiro ponto. Os falsos mestres não se combatem com silêncio. Essa situação aqui que estava acontecendo na igreja de Creta, ela não seria resolvida se Paulo falasse, nossa, está acontecendo isso lá. E falar, está acontecendo, vamos orar, meus irmãos, vamos orar, Deus é bom, vamos orar. Não seria resolvido assim. Paulo, vendo o que estava acontecendo, ele escreve essa carta e ele dá orientações para que Tito coloque presbíteros em Creta com um objetivo. Ele diz, por quê? Por que ele quer colocar aqueles presbíteros daquela maneira? Ele diz, porque há muitos desordenados. E aí ele segue na exposição que nós seguimos. O objetivo dos presbíteros lá não é porque Paulo queria montar uma igreja lá em Creta. Paulo não falou, quero montar uma igreja lá em Creta. Tito, vai lá, monte várias igrejas lá, vamos fazer umas igrejas. Não. Ele quer estabelecer presbíteros porque ele viu que os oponentes da fé naquele local precisavam de presbíteros a nível de tal combate. Ou seja, se não tivesse presbíteros qualificados com aquelas qualificações, não ia adiantar, a igreja iria morrer, por assim dizer. Então é por isso que se faz necessário combater, não com silêncio, mas de fato um combate da fé. Tito foi orientado a confrontar, expor e corrigir.
Quarto ponto, a tradição humana nunca deve ocupar o lugar da palavra de Deus. Seja qualquer tipo de tradição. Tradição judaica, católica, evangélica, protestante, cultural, nenhuma tem autoridade acima da Escritura. Esse mesmo erro, muitas das vezes, por nós sermos reformados, talvez nós pensemos que nós nunca podemos cair nesse erro, né? Só a Escritura, mas é muito comum de acontecer no nosso meio, de muitas das vezes acabarmos também incorrendo no erro de idolatria ou de excesso de exaltação da nossa própria corrente teológica, digamos assim. Então, isso é um erro que nós podemos acabar acontecendo e acometendo. Quinto ponto e último. A profissão de fé, como os judeus professaram que conheciam a Deus, a profissão de fé sem vida transformada, ou seja, sem evidências dessa vida, é inutilidade espiritual. Que é o verso final, não? Ele diz: professam conhecer a Deus, mas negam com as obras. Ou seja, você professar uma fé, sendo que você não foi transformado por essa fé, é inutilidade espiritual para si mesmo e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Você professa algo que nem você mesmo tem certeza que crê. Esse é o dilema que temos vivido muitas das vezes aqui no Brasil. As pessoas dizem que são evangélicas. Se você perguntar para ela coisas simples das Escrituras, elas não conhecem. Não sabem as passagens, não sabem explicar um assunto digamos assim, de um EBD infantil, muitas das vezes. E assim ficam sempre nessa situação. Então, meus irmãos, é isso que eu espero que o Espírito Santo tenha nos ajudado a entender essa noite. Vamos orar.